Tá. Acho que já está no ar. Ó. Eu acho que Já sim. tá. Não. Ele não mandou ainda o link. Provavelmente deve estar no ar. Demora um pouco, Ele né? vai demorar um pouquinho. Mas você está dando aula na GV? Você dá às vezes? Como que é? Uma vez por semana, dou aula nos MBAs. Também vou completar 20 anos. Já está no ar já. Nossa. 20 anos. Olha isso. Bom, eu acho que já está no ar, viu? Já. Deixa eu ver aqui. E aí está todo mundo confinado. Bom. Deixa eu ver aqui. Bom, já estamos online aqui, né? No canal da Facamp. Bom, boa tarde a todos. A gente vai inaugurar uma série de webinars, de seminários e de conversas sobre temas relevantes, né, da conjuntura econômica. Esses seminários vão ser promovidos pelo Núcleo de Estudos de Conjuntura da Facamp. E nesse primeiro, né, webinar, a gente vai discutir um tema que muitas vezes é negligenciado aí por muitos analistas ou tratado de uma maneira marginal ali, né? É encarado com normalidade, né? A taxa de câmbio, né, brasileira, mais volátil, mas a gente vai tentar aprofundar um pouco melhor essa discussão, né? E para a gente aprofundar essa discussão, eu convidei dois especialistas no assunto, dois economistas que já estudaram bastante sobre o assunto, sobre diversos aspectos, né? Então, eu convidei aqui a professora Daniela Prats, professora licenciada do Instituto de Economia da Unicamp, e hoje ela está lá na Suíça, né, Dani? Em Genebra, como Senior Economic Affairs Officer da UNCTAD, né? Convidei também o professor Paulo Gala, professor da Escola de Economia da FGV São Paulo, né? Também uma pessoa que está no mercado financeiro há algum tempo, né? Que vai ajudar a gente a entender esse problema, né? Que é a taxa de câmbio brasileira, né? E eu vou começar essa conversa, né, com a Daniela, né? Eu vou começar de uma maneira mais geral, né, tentando dar um contexto geral da moeda brasileira, né? Perguntar para a Daniela qual que são as especificidades, não só da moeda brasileira, mas das moedas periféricas, né, Dani? Como que as moedas periféricas se comportam hoje nas economias, né, nos sistemas financeiros? Por que essas moedas são tão voláteis? Primeiramente, boa tarde. Então, boa tarde. Saulo, obrigado pelo convite. É um prazer participar dessa série de webinars da Facamp. Então, esse tema, né, das moedas periféricas, da volatilidade, é um tema que eu estudei durante muitos anos e a gente pode ficar falando muito tempo sobre isso. Então, vou procurar, né, ir ao ponto, ser mais sintética, mas agora eu acho assim, vou começar só pela questão do conceito de volatilidade, porque tem várias, vamos dizer assim, vários tipos de volatilidade, né? E as moedas periféricas, a gente está chamando moeda periférica aqui, as moedas emitidas pelas chamadas economias de mercado emergente, né? que eu uso uma definição que é uma definição de que são as economias periféricas ou em desenvolvimento que se inseriram na globalização financeira. Então, essas moedas, né, são moedas emitidas por esses países, né, periféricos, que não são aceitas em âmbito internacional.
né? Então, partindo, né, de uma discussão que eu faço parte de um grupo que enfatiza a importância do que a gente chama hierarquia de moedas, né? E o Saulo também, que foi me orientando, trabalhou com isso na tese dele, e outros, que é o fato do sistema monetário e financeiro internacional ele ser constituído a partir de uma moeda ou divisa-chave, que é o dólar, e com isso, né, o dólar está no topo da hierarquia e você tem outras moedas que não desempenham as três funções da moeda internacional como o dólar. Mas há um conjunto de moedas que é um conjunto pequeno, né, uma elite de moedas que também são aceitas em âmbito internacional, que a gente chama de moedas centrais, dos outros países centrais, e as moedas periféricas que não são aceitas, né? E isso traz diversas consequências, dentre as quais essa maior volatilidade, certo? Mas a questão da volatilidade, que eu acho que é importante, porque se a gente pega momentos favoráveis do ciclo econômico global, ou seja, as condições financeiras internacionais favoráveis, essa volatilidade, essa maior volatilidade, ela não aparece, né? Por quê? Exatamente pelo fato delas terem uma posição inferior, subordinada no sistema monetário internacional, esses países, né, os que emitem essas moedas, adotam um regime de flutuação suja, né? Então, eles não adotam um regime de flutuação limpa ou pura como os Estados Unidos e os emissores de moedas centrais. Então, o fato de você intervir no mercado de câmbio, aí, por vários objetivos, né, contém essa volatilidade em muitos casos, né? Mas aí, onde que essa maior volatilidade ela realmente se manifesta? Né? Ela se manifesta nesses momentos de crise, né? Ou seja, em momentos quando as condições financeiras internacionais se tornam adversas, né? E os países emissores dessas moedas são os mais atingidos, né? Por quê? Porque eles fazem parte dos portfólios, né, dos fundos de investimento, fundos de pensão. A gente pode usar um termo, eu gosto de usar um termo do Minsky, que é os money managers, né, que compram esses ativos fazem parte dos portfólios desses money managers, que são movidos, né, pela busca de lucro, né? Eles são eles searching for yield, né? Eles buscam lucros. E quando tem essa aversão ao risco, como essa provocada pelo Covid, como a provocada no momento da crise financeira global e em outros momentos, essas moedas e os ativos desses países são os primeiros a serem vendidos, né? Então, isso leva a essas fortes depreciações, né? E aí uma questão interessante é que, voltando ao ponto da volatilidade, os momentos de apreciação eles são muito mais, vamos dizer assim, graduais, né? Então, quando está no boom do ciclo, há uma apreciação, há pressões para apreciação, e muitas moedas apreciam, o que depende da política cambial adotada. Mas é gradual. Agora, quando vem a reversão, aí a depreciação é abrupta, né? Então, por isso que sobe de escada e desce de elevador, né, Dani? Isso, perfeito. É isso. Né? Então, por isso que muitas vezes medir a volatilidade não é fácil também, né? Então, assim, qual medida de volatilidade é melhor para ser adotada? Né? Então, eu acho que só... É isso. Depois... Bom, perfeito. E a gente está vivendo esse momento, né? Um momento de crise, onde essas diferenças, né, do sistema monetário internacional aparecem, né? E aí eu queria, né, colocar o Paulo na conversa, né, Paulo, para comentar um pouco esse momento, né? Um momento de instabilidade e crise, onde a volatilidade das moedas periféricas aparecem, né? A gente teve vários momentos dramáticos, né, nesses últimos meses, né, de pandemia, nesses meses de pandemia, né? Ali no começo de março, abril, agora junho também a gente teve um momento muito sensível em relação à volatilidade. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa volatilidade na crise. Quais moedas periféricas
sofreram mais? O que tem em comum, né, se a gente considerar as moedas que mais sofreram nessa crise? E também, já emendando, falando um pouco sobre o Brasil, né, como que o real se comportou, está se comportando nessa crise, tá? Boa tarde, Boa. Paulo. Obrigado. Obrigado. Viu? Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, é um prazer estar aqui para conversar com você e com a Dani desse tema, né, tão apaixonante, né, que eu e a Dani estudamos há muito, muito tempo, né? Acho que, para começar a responder, eu vou explorar um pouquinho mais o que a Dani falou da questão da hierarquia de moedas no mundo, né? Acho que não dá para pensar câmbio, política cambial e volatilidade sem ter, claro, essa noção da hierarquia. E a hierarquia decorre de uma coisa bastante simples, né? Que é a noção de que a moeda é a forma geral de denominação de riqueza. Uma ideia bem keynesiana, né? A moeda ou a liquidez é capaz de dizer o que é riqueza e o que não é riqueza, né? Então, naquele momento do desespero, todo mundo corre para formas líquidas de riqueza para poder se proteger, porque se sabe que naquela forma de riqueza você pode liquidar todos os contratos e todas as suas dívidas, e você sabe que haverá uma aceitação geral dos ativos que você tem se você tiver líquido, né? Então, esse é o pilar, né? O Keynes até brinca, fala, olha, todo mundo fala que moeda é reserva de valor e tal, meio num tom leviano, até ninguém para pensar de verdade o que significa dizer que a moeda é reserva de valor, né? Porque isso é uma coisa da maior relevância, e toda a teoria keynesiana foi construída principalmente em cima dessa ideia, né? E estender essa ideia para o ambiente internacional, a gente claramente chega numa noção de hierarquia de moedas. Então é evidente que o dólar, né, o euro, representam muito mais uma forma geral de riqueza do que um real, do que um peso mexicano, do que um peso argentino, então, coitado, ou uma lira turca, não precisa nem dizer. Então, nesse sentido, as moedas emergentes, elas não são moedas, elas são quase moeda. Elas são uma tentativa de moeda, né? Eu costumo brincar que elas são aspirantes à moeda, né? Essa é a verdadeira característica da moeda emitida por um governo de país emergente. E daí que decorre a volatilidade, porque a volatilidade é uma grande variação de preços de algum ativo, né? Quando um ativo tem muita volatilidade, significa dizer que os agentes têm muita incerteza em relação ao preço daquele ativo. Porque num dia eles acham que vale muito, no outro dia eles acham que não vale nada, né? Então, daí que vem a volatilidade. Por isso que as moedas de países ricos são bem menos voláteis, né? Porque ninguém tem muita dúvida de quanto vale $1 bilhão, ou 10 milhões de dólares, ou 100 milhões de dólares. Né? Inclusive, agora, quando estourou a crise do Covid, o Banco Central americano dobrou a base monetária, o balanço do Fed estava em 3,5 trilhões de dólares, foi para 7 trilhões em apenas 2 meses, e o dólar se valorizou no mundo, especialmente em relação às moedas emergentes, né? Inclusive os juros, a taxa de juros dos títulos americanos praticamente foi a zero. Tamanha foi a demanda, né, por títulos públicos e por liquidez em dólar. Então, nessa onda, as moedas emergentes viram pó, né? Isso vale para o Brasil, vale como forma geral, de regra geral, para todas as moedas emergentes. Houve uma brutal desvalorização das moedas emergentes, e é nesse momento que a gente se lembra que essas moedas não são moedas, elas são tentativa de se tornar uma moeda, e se tornarão só quando tiverem uma economia muito potente por trás, né? Como tem, por exemplo, a zona do euro, como tem os Estados Unidos. Então, acho que essa é a primeira questão, explorando um pouquinho mais o que a Dani tinha falado da volatilidade. Nos momentos de boom do ciclo, como a Dani vinha falando, as moedas emergentes acabam virando um ativo de risco que os investidores adoram, porque, em geral, elas pagam mais juros, têm mais retorno nesses períodos de boom. As economias emergentes estão crescendo, então os ativos reais também passam a produzir mais yields, né, mais retorno, como a Dani falou. Então, há uma demanda por moedas emergentes, mas não pela qualidade de moeda dessas moedas emergentes, e sim pelo papel delas de veículo ou de instrumento na busca de yields, né? E isso tudo vira pó no momento de crise, em que há aversão ao risco e todo mundo corre para as moedas de verdade, né? Então, mais ou menos esse movimento que a gente observou no Brasil e no mundo emergente depois do estouro do Covid. No Brasil, a gente já vinha com grandes dificuldades, porque a economia brasileira vem sendo desmontada e destruída desde 2015, 2016, de modo que os investidores estrangeiros cada vez desprezam mais o Brasil, que, enfim, se torna a cada dia uma economia mais ridícula sob qualquer ponto de vista que você queira analisar. Então, esse movimento já vinha e com o Covid ganhou muito mais força. Ocorre que o Brasil ainda tem uma moeda muito líquida, né? No hall das moedas emergentes. Isso tem a ver também, eu acredito que a Dani vai explorar mais isso, tem a ver com o desenvolvimento do nosso mercado financeiro, especialmente com o mercado de derivativos. Isso torna a moeda brasileira muito líquida na classe de moeda emergente, na classe de moedas emergentes. Então,
Quando vem fluxo, vem forte, quando sai, sai forte. Então a moeda brasileira acaba sofrendo de maneira mais extremada nessa categoria de moedas emergentes, mas do modo geral, assim, o Brasil, obviamente que ele talvez seja o mais volátil em termos da classe de moedas emergentes, mas do modo geral a gente sofre e se recupera junto com as moedas emergentes, né? Isso depende muito mais das condições no centro, por assim dizer, do que na periferia, né? Não, exatamente, né? A gente sempre se movimenta o real em conjunto ali, né? E é o próprio olhar, né, dos próprios gestores de fundos, né? Eles vão olhar para as moedas emergentes como um bloco, né? E vão sair, vão aumentar a sua posição, mudar de posição em bloco também, né, Paulo? E uma outra coisa também, aí, Dani, né, se você fica à vontade para participar, uma coisa interessante é o seguinte, né? Nesses últimos tempos, né, até antes da pandemia, o real se desvalorizou frente ao dólar, né, de uma maneira significativa, né? Não só o real, mas também outras moedas periféricas, moedas emergentes. E agora nós temos, né, um período de grande volatilidade. Quanto que isso impacta, ou de que forma isso impacta a atividade econômica no Brasil, né? Muita gente associa a desvalorização a melhora nas exportações, né, a melhora nas contas externas, né, mas se a gente for pensar, né, também em um outro fator estrutural, que é o processo de desindustrialização, né, brasileira, uma especialização regressiva nos setores de menor intensidade tecnológica, será que uma desvalorização ela vai bater primeiro ali nas exportações ou ela vai afetar de uma maneira negativa num primeiro momento, né? Ou seja, de que forma a taxa de câmbio afeta, tanto a trajetória quanto a volatilidade afetam a atividade econômica, a economia real. Quem Quer começar a falar, Dani? Eu queria, aí só até complementando, o Paulo foi no ponto, né, a questão da liquidez, que eu só queria complementar, né, para os alunos, acho que eles já ouviram falar, que é exatamente o movimento de fuga para a qualidade, né, que a gente chama. Exato. A flight to quality é a fuga para a liquidez, para a forma geral de representação da riqueza, né? Então, é exatamente isso. E uma questão que eu esqueci de comentar na minha fala é que, embora a gente tenha esse denominador comum das moedas emergentes, a gente vai ter especificidades também, né? E isso vai explicar por que uma moeda acaba se revelando, né, mais volátil que outra, né? E uma dessas especificidades o Paulo mencionou os derivativos. Agora, outra que eu acho muito importante é a política cambial, né? Qual é o objetivo da política cambial? Porque você pode ter um regime de câmbio flutuante que tem como objetivo só a estabilidade financeira e o controle da inflação, que foi o que predominou no real, no Brasil, desculpa, antes da crise financeira global. Depois a gente teve um período onde teve a preocupação com a competitividade externa, foram adotados vários, né, regulação dos fluxos de capitais, dos derivativos. Depois a gente voltou, né, para um regime mais também só voltado para controle da inflação e para a estabilidade. Mas a gente pode ter também um regime de câmbio flutuante sujo que tenha, né, realmente o objetivo de competitividade externa, como a gente vê em países asiáticos, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente chamar atenção nisso, né? Que a gente não acha que todas as moedas periféricas são iguais. Não, elas têm esse denominador comum, né? Mas essas diferenças. E um ponto realmente importante do Brasil, que o Paulo comentou, é essa maior liquidez, né? Então, o real acaba sendo usado muito, né, como proxy de moedas emergentes, né? Então, assim, isso também agrava a nossa volatilidade. Agora, respondendo à questão do impacto sobre a atividade produtiva, aí eu quero aproveitar para chamar atenção também para uma questão muito importante que caracteriza os países emissores de moedas periféricas, né? E que também complexifica o efeito da depreciação, né? Porque a depreciação tem um efeito positivo, né, sobre as exportações líquidas, sobre a balança comercial, se a gente pensa nos modelos de macro aberta, né? Mas assim,
quando a gente olha na prática, vai depender do conteúdo importado, né? Vai depender de como o país está inserido nas cadeias globais, se o país sofreu desindustrialização, né? Então é muito mais complexo. Agora, além dessa questão dos fluxos, né? Do efeito sobre a conta corrente, a balança comercial, a gente tem os chamados balance sheet effects, né? Então, a desvalorização para... Se você tem agentes endividados em moeda estrangeira, isso vai trazer, né, vai ter um efeito negativo sobre a situação patrimonial desses agentes, né? Então, isso acontece em muitas economias emissoras de moedas periféricas, né? Então, em muitos casos, uma crise cambial, uma forte depreciação, ao invés de ter um efeito positivo sobre o crescimento via exportações líquidas, se, né, tudo ocorre para que isso aconteça, né, fora Marshall-Lerner, né, ser cumprida, etc., esses outros fatores que eu falei, você pode ter um efeito contrário, porque as empresas vão ter que, né, ter um volume, um valor muito maior de moeda doméstica para pagar a sua dívida em dólar, né? Então, acho que isso também é uma questão importante para a gente considerar na questão do efeito sobre o setor produtivo, né? E eu acho que o Paulo até tem mais condições, conhece mais essa questão de setor produtivo que eu, para poder acrescentar, mas como o Saulo falou, o Brasil, né, vem enfrentando um processo de desindustrialização desde os anos 90, né, que nos anos 2000, já antes da crise, começa, né, se acelera, né, não somente por causa da apreciação contínua, né, da taxa de câmbio, né, desde 2003, né, após a crise cambial de 2002, mas também porque há uma mudança, né, na dinâmica da economia internacional com a entrada da China, né? Então, você tem essa concorrência chinesa que, depois da crise, vai se acirrar, da crise financeira global, acaba se acirrando pela própria, também, menor dinamismo da economia internacional, e alguns mercados cativos, por exemplo, que o Brasil tinha na América Latina para produtos manufaturados, acabam sendo ocupados pela China, né? Então, a gente tem realmente esse processo que vai se intensificando e o impacto, então, da depreciação, em muitos casos, em muitos setores, vai ser realmente negativo pelo lado dos fluxos, né? Pelo aumento do custo das importações, né? Então, realmente, o Brasil hoje, né, como o Paulo falou, a gente está numa situação realmente muito complicada, é uma pena os alunos aí que estão fazendo economia, a gente tem que falar isso, né? Mas isso não deixa, né? Acho que a gente tem que continuar discutindo, mostrando os efeitos negativos, né, da deindustrialização, da depreciação, porque a gente tem que ter esperança que a gente vai poder, né, depois voltar a crescer e ter uma outra política econômica. Mas aí passo... Deixa eu acrescentar, Já terminei. Concordando em gênero, número e grau com o que a Dani está falando, e acrescentar só mais alguns elementos para explicar um pouco, vamos dizer assim, do porquê da falta de potência da desvalorização cambial nesse momento para promover um aumento de exportações e de retomada de atividade, né? Tem uma questão chave aqui no Brasil, é que a nossa indústria ela sempre foi muito dependente do mercado interno, né? Ela nunca conseguiu se inserir de maneira competitiva no mundo. Aliás, essa é, a meu ver, uma das grandes explicações de por que o Brasil ficou preso na chamada armadilha da renda média, né? Ele está encalacrado nesses 10, 15 mil dólares faz 40 anos, né? Você pega uma China, uma Coreia, Taiwan, uma Singapura, todos esses países conseguiram se inserir de maneira incrível a partir de produção industrial para o resto do mundo, né? Então, o Brasil nunca conseguiu dar esse salto de verdade, né? E agora com a China, então, está ainda mais difícil. Se isso é verdade, a nossa produção industrial sempre foi muito dependente do mercado interno, né? Quando o mercado interno implodiu, já a partir de 2014, 2015, a nossa desindustrialização, que já vinha, se agravou ainda mais, porque sumiu a demanda da indústria brasileira. A verdade é essa. E sem demanda, a nossa indústria está afundando. O câmbio ele tem muito mais um papel de direcionar a produção para uma demanda existente do que de criar demanda. E esse é um drama do momento, porque a gente não tem nem demanda sendo criada no momento no Brasil, porque, obviamente, o Covid e o distanciamento social fizeram com que a economia parasse, e a gente não tem demanda sendo criada também na economia mundial. A economia mundial está estagnada e o comércio está no menor nível dos últimos 15 anos, em termos de taxa de variação, né?
Então, não existe fonte de demanda nenhuma, né? Então, a gente tem um câmbio quase R$ 6 e a indústria brasileira, o último dado, caiu 18% em relação ao nível que já era 20% menor em relação a 2014. Então, para vocês terem ideia, a gente está no nível de produção industrial de 1980. Agora não é 20 anos não, que a gente regrediu, agora é 40 anos que a gente regrediu em termos de volume de produção industrial. No mundo em que a China vinha ganhando espaço, a Coreia e os asiáticos que vão ganhar ainda mais, porque a resposta deles para a crise está sendo fantástica. Assim. A Coreia fez o New Deal coreano, a China quase vai crescer esse ano 1%. Então, a Ásia vai terminar de conquistar de vez o mundo e massacrar os emergentes e o Brasil. Então, o câmbio desvalorizado hoje para o Brasil é muito pouco, né? Muito pouco, porque a economia mundial está parada, então não há um aumento de demanda por produtos brasileiros, com exceção de minério de ferro e soja. O Brasil, obviamente, não ganha mercado. Se ele tivesse ganhando mercado no resto do mundo, como uma Coreia ou uma China, ele poderia estar roubando demanda de outros países, também não é o caso. E também não há estímulo aqui de produção industrial para substituir importações, né? Na medida em que o câmbio está mais valorizado, mas não há demanda. Então, a demanda simplesmente desapareceu. Então, a gente gostaria de ter visto esse câmbio de R$ 5 lá na era Lula e Dilma. Lembra que no início do governo Lula, a produção industrial brasileira aumentou 20%. Se vocês olharem de 2002 a 2006, há um aumento de 20% de produção industrial. É o único momento na história recente brasileira em que há um grande aumento de produção industrial. Isso se deveu muito, claro que a economia ganhou tração ali, mas se deveu muito à desvalorização cambial da transição para o Lula, né? O câmbio foi a R$ 4, que da época hoje seria quase R$ 8, né? Então, agora já é meio que tarde, né? Mas também não tem outro caminho, não. O Brasil só vai conseguir sair do buraco se o câmbio ficar nessa faixa. Acho que o grande risco que a gente enfrenta no futuro é uma volta de apreciação cambial para baixo dos R$ 5 e dos R$ 4, né? Sim, sim. Perfeito. E tem um outro problema, né? O agravante, a gente volta para a discussão das especificidades brasileiras, da taxa de câmbio, a gente volta para a discussão da volatilidade. É o seguinte, né? São as especificidades do próprio mercado de câmbio no Brasil, né? O Paulo citou, né, mais cedo sobre os derivativos, né? E isso torna, né, ainda mais dramático qualquer tipo de previsibilidade em relação à taxa de câmbio no Brasil, né? O que dificulta, tanto do ponto de vista dos mercados financeiros, mas quanto do ponto de vista da atividade econômica. E aí, né, eu queria começar com a Dani, depois o Paulo também pode comentar sobre essas especificidades. Acho que a Dani foi buscar algo, tá? Acho que tocou a campainha. Ela foi almoçar. Não, lá já é tarde, né? Eles estão com fuso horário. Tarde. Já estão com fuso horário. Você tá no mudo. Você está no mudo, Dani. Você está no mudo. Então vocês não ouviram, começou um vento, bateu na porta, começou a voar papel. O Brasil está assim também, né? Bem que você falou que seu apartamento tem um vento transversal, e é forte o vento transversal. Não, exatamente, foi exatamente isso, então desculpa. Não, na verdade, eu estava comentando sobre essas especificidades do mercado de câmbio brasileiro, né? Até aproveitando aqui, né, as várias pessoas que mandaram comentários aqui no nosso chat ao vivo do YouTube, né? Aproveitando a pergunta do professor Davi, professor da Facamp, nosso colega, né? Ele perguntando, né, como explicar a queda enorme do câmbio, né, algumas semanas atrás, né? Ele estava indo para 6, voltou para 4,80, agora chegou ontem, né, nesses últimos dias a 5,50. Então, esse é um bom ponto para a gente discutir aqui, né? E que torna todo esse problema, né, esse viés pessimista, né, esse cenário pessimista ainda mais pessimista, né, porque a gente tem certas institucionalidades, né, a gente pode chamar assim, né, a institucionalidade do mercado de câmbio, o grau de abertura financeira, né, que torna um problema da taxa de câmbio brasileira ainda pior. Dani, se puder comentar um pouco sobre isso. Não, então, eu vou comentar um pouco a questão mais geral e aí passo para o Paulo para detalhar essa conjuntura, que realmente, como eu falei com o Saulo, eu não estou acompanhando, né, de perto
mercado de câmbio, ou, em termos gerais, agora, a economia brasileira, pelas questões do meu trabalho agora aqui, né? Então, realmente, eu não tenho detalhes, né, sobre como está sendo conduzida a política cambial agora, até vai ser muito bom também aprender com vocês. Mas a questão estrutural, né, é essa importância que tem no Brasil o mercado de derivativos cambiais, né? Então, o que é, na verdade, derivativos, né? A gente tem vários instrumentos derivativos, né? O que, né, a característica é que são instrumentos financeiros que não são liquidados à vista, né? Então, a gente chama também liquidação diferida, né? Porque você faz o contrato hoje, mas você vai liquidá-lo no futuro. E uma outra importante característica dos derivativos, que muitas vezes não é ressaltada, é o grau de alavancagem, né? Então, o que é isso no caso de derivativos? Você precisa de muito pouco dinheiro para fazer uma posição em derivativos, né? Então, se a gente pega o mercado futuro, o contrato futuro, que no caso do real, né, no mercado de derivativos, é o contrato futuro, ou mercado futuro, que é o mais líquido, né, você precisa fazer o quê? Pagar uma margem, né, para a BMF, agora é B3, né, e aí que vai ser uma porcentagem muito pequena do valor que você vai estar, né, comprando nesse contrato, né? Então, essas duas características dos derivativos, né, fazem com que os derivativos em geral, não só o contrato futuro, né, ou os outros derivativos, o contrato a termo, que é um contrato futuro mais negociado em balcão, os swaps, as opções, eles são instrumentos, a gente pode falar, que são um instrumento privilegiado de especulação, né? Então, a gente tem isso, quando surge o derivativo de câmbio futuro, o contrato futuro de câmbio, o primeiro, surge em 73 com o colapso de Bretton Woods, o contrato futuro de dólar, na Bolsa de Chicago. Né? Por quê? Ele surge para... O principal motivo naquele momento era a proteção, é dar o hedge, né? Porque os derivativos têm esse papel muito importante também na globalização financeira. Né? Você imagina um mundo de câmbio flutuante, né, com transnacionais, globalização produtiva, cadeias globais, sem você poder ter uma proteção. Né? Mas eles têm esse caráter dual, como isso, estou usando o termo da professora Marise Farri, que é, para mim, a maior especialista de derivativos, né, no Brasil. O caráter dual é esse, é o seu instrumento privilegiado de especulação. E no caso do Brasil, o que acontece? Por diversas características, determinantes históricos, a gente não tem tempo de detalhar aqui, o mercado futuro de dólar, de real dólar, é muito mais líquido do que o mercado à vista. Né? E como eu falei, com esse potencial de especulação, a gente, né, já pode deduzir, né, que isso traz um elemento adicional de volatilidade ao real. E isso faz com que a política cambial brasileira tenha que utilizar instrumentos, né, que deem conta, ou pelo menos procurem, né, dar conta dessa especificidade. E esse instrumento, desde 2002, são os swaps cambiais. Né? Então, o swap cambial é um instrumento derivativo, mas que é um instrumento que é também de mercado de balcão, mas que é feito por leilão, né? E aí o argumento é a transparência, etc. Também não vou entrar nesse detalhe. Mas isso é importante para entender, então, por que no Brasil, além das intervenções no mercado à vista, que são as convencionais, tradicionais, e os leilões de linha, né, que você vende reserva também, e depois com o compromisso de recompra, você tem os swaps, né, que o Banco Central, então, ele vai estar sempre, né, na posição oposta do mercado. Né? Então, ou quando você tem uma pressão por apreciação, né, que aí, quando surgiu, aí criaram os swaps reversos,
que aí o Banco Central está na outra ponta, né? E agora, com a depreciação do real, né, a apreciação do dólar, o Banco Central fica, né, na outra ponta. Então, essa é uma característica estrutural que vai condicionar, né, o comportamento do real, tanto no boom quanto na crise, e a atuação do Banco Central, né? Mas aí eu passo para o Paulo nos detalhar mais né, esse Banco Central, como ele está lidando, né, com esse momento atual. Pois é, complementando o que você falou, Dani, o Brasil é um caso atípico, né? Ele conseguiu construir o mercado financeiro mais sofisticado do mundo emergente. Eu não consigo imaginar nenhum país emergente que tenha um mercado financeiro tão sofisticado quanto o nosso, em seus vários aspectos, menos emprestar dinheiro para a empresa, né? Quando a gente olha crédito para a ponta final, isso que eu estou falando não se aplica, mas do ponto de vista de instrumentos financeiros, né, que a Dani estava explicando, de derivativos, de futuro, de swap, de opção, o Brasil, eu brinco que ele tem uma espécie de uma sofisticação asiática industrial no setor financeiro. Se a gente tivesse toda essa sofisticação no setor industrial, a gente seria uma Coreia do Sul, Taiwan, até mesmo a China, mas a gente criou um negócio meio hipertrofiado nas finanças, enquanto que o sistema produtivo industrial praticamente desapareceu, né? Isso traz uma série de consequências, né? Então, dado que a moeda brasileira é provavelmente a mais líquida na classe dos emergentes, ela também é a mais volátil, né? Porque quando todo mundo quer comprar, inclusive emergente, a moeda brasileira acaba funcionando como uma espécie de proxy para país emergente. Então, se um gestor de carteira quer estar exposto a países emergentes, ele vai direto e compra real, porque ele sabe que o real é uma boa representação do mundo emergente, né? Isso vale na entrada e também vale na saída, né? Isso se criou porque o nosso mercado, especialmente o de câmbio, ficou muito grande e muito líquido, até desproporcional em relação ao tamanho da economia brasileira, eu diria. A gente tem uma hipertrofia do mercado de câmbio, do tamanho, e isso se deve, obviamente, aos derivativos, principalmente do mercado futuro, né? Se você olha o volume de transações, a Dani tem esses dados de cabeça melhor do que eu, mas a gente está entre as 5 maiores bolsas do mundo. Assim, é um negócio totalmente estapafúrdio, né? Então, exatamente. Isso traz uma dificuldade ainda maior para o manejo da política cambial brasileira e para a situação, vamos dizer assim, do Brasil em relação aos efeitos do câmbio. Porque quando... tem até uma frase dessa literatura que é legal, né? When it rains, it pours. Né? Então, quando vem fluxo de capital, vem aquele tsunami, como veio na era Lula, que fica completamente descontrolado. E quando sai, é aquele tsunami de saída também, que é muito difícil controlar, porque são movimentos quase que desproporcionais. Assim, o fluxo de capital que entra e sai, não necessariamente o fluxo de dólar, mas as posições de compra e de venda que são montadas em reais, chegam a ser desproporcionais em relação ao tamanho da economia brasileira, né? Tinha uma espécie de um barquinho, a economia brasileira é um barquinho, ela num oceano de fluxos e de posições reforça a volatilidade, né, Paulo? E daí coloca uma volatilidade muito grande na moeda brasileira, né? E coloca o Banco Central numa posição bastante delicada, porque ele é o único gestor desse vendaval aí. Então, ele... E até digo que acho que esse Banco Central é a única parte que funciona do governo, né? Até diria que ele tem atuado mais ou menos bem, dado o tamanho da encrenca que a gente tem por conta do Covid, né? Eu, para ser sincero, estou até surpreso com a solidez, por assim dizer, que a moeda brasileira está mostrando, porque eu imaginaria que a gente pudesse ter ido a um câmbio de R$7, R$8. Basta lembrar que, por exemplo, na Argentina o peso virou pó, né? Hoje $1 é 70 pesos, né? Então, eu acho que o manejo do nosso Banco Central até que foi bom, porque eles venderam reservas, pararam de vender lá atrás, que eu acho que foi um erro, né? Eles gastaram 30, 40 bilhões de dólares de reservas à toa, porque estavam com aquela coisa de reduzir a dívida pública, enfim, que era uma ideia equivocada, a meu ver. Mas aí eles viraram a chave e começaram a vender reservas muito a conta-gota, só em momentos de estresse muito elevado. Tanto é que a gente continua, se não me falha a memória, com 340, 350 bilhões de dólares de reservas. E vejam, o nosso déficit fiscal esse ano vai a R$1 trilhão. Vejam vocês a situação fiscal brasileira. A gente teve um déficit primário o ano passado de 120 bi. Esse ano, o nosso déficit primário vai a quase 1 trilhão, mais a conta de juros, o déficit nominal passa de 1 trilhão. Então, é notável, né, como a moeda brasileira ainda para de pé
né, a R$ 5,40, R$ 5,50, com um déficit fiscal tão gigantesco e algo que poderia representar um pânico na cabeça dos investidores, né? Então, eu acho que, mal ou bem, o nosso Banco Central ainda está segurando e fazendo um manejo interessante da taxa de câmbio, e o que é muito importante, porque senão a gente teria tudo o que a gente tem de dramático, mais uma volta de inflação, né? Porque se o câmbio for a 7, 8, 9 reais, o nosso padrão monetário se desestrutura. A gente não aguentaria, a meu ver, uma desvalorização de 100% nominal da moeda nesse momento, né? Algo que aconteceu na Argentina e que tem ameaçado outros países emergentes também, né? Sim, a gente pode até colocar algumas polêmicas aí, né? Porque até que ponto essa ação do Banco Central, porque o que aconteceu nos últimos meses, principalmente nesse Banco Central comandado pelo Roberto Campos, né? Ele mudou a condução da política cambial, né? Então, até o governo Bolsonaro, você tinha um uso, né, maior uso de swaps, né? Swaps cambiais. Do governo Temer, Temer, né? Isso, governo governo Temer. Temer. Isso. Você teve um maior uso de swaps cambiais, até o governo Dilma você teve, né, até 2014, 2015, né, Dani? Você teve programas, né, um programa de swap cambial, e agora, no governo Bolsonaro, com o presidente do Banco Central, você teve uma mudança na condução. O Banco Central começou a utilizar mais intervenção no à vista, né? Então, historicamente, até por conta, né, do que a Dani comentou, do que o Paulo comentou também, o uso de swaps cambiais ele foi amplamente utilizado, até pela característica do mercado de câmbio brasileiro, muito mais líquido no mercado de derivativos. Uma outra coisa interessante, né, que eu gostaria de comentar, é também uma outra característica institucional, né, do grau de abertura financeira no Brasil, que são as negociações aqui em real, né? Então, o Banco Central, né, ele percebeu que, bom, se as negociações são liquidadas em reais aqui no Brasil, né, talvez, né, uma intervenção no à vista, né, no mercado à vista de câmbio, não seja a mais efetiva. Então, eu gostaria, né, que vocês comentassem um pouco sobre essa mudança, né? Até que ponto essa mudança na condução, essa maior aposta nas intervenções à vista, essa ausência de um programa de swap cambial, né? Muita gente no mercado, né, Paulo? Não sei se esse barulho é muito grande, né? Muita gente cobra do Banco Central um programa de swaps à la Tombini, né? Será que vale a pena a gente voltar para um programa de swap? Será que ele é mais efetivo do que uma intervenção à vista? E uma outra coisa para colocar ainda mais uma pimenta aí no debate é o seguinte: será que esses instrumentos, swap e intervenção à vista, eles são suficientes, né? Será que não é interessante a gente discutir? Essa pandemia ela coloca isso, né? A necessidade de uma regulação no mercado de câmbio, né? De uma regulação nos principais segmentos do mercado financeiro que determinam a taxa de câmbio no Brasil? Quer começar, Dani? Vai lá. Eu vou começar, eu queria acrescentar uma coisa também do que você estava falando, que é a questão do diferencial de juros, né? Que enquanto você estava falando, eu pensei, não depreciou tanto com a nossa taxa de juros no mínimo Nível histórico. mínimo histórico, E se a gente compara com a crise financeira global, né, eu queria chamar a atenção, porque naquela época eu acompanhei muito, escrevi sobre o Brasil, comparação com os outros emergentes, que, primeiro, o Meirelles quase não vendeu reserva, vendeu mesmo, né, sem aquela coisa de recompra, quase não vendeu. Segundo, o Meirelles ele reduziu os juros brasileiros em janeiro. O Brasil foi o último país, você lembra? A crise foi em outubro, né? Ele demorou 3 meses. Né? Não, 15 de setembro o Lehman Brothers quebrou. Quebrou, é verdade. Todos os bancos centrais, os emergentes também começaram a reduzir os juros, o Meirelles lá, não, medo de inflação, que é aquilo que eu tinha comentado, objetivo de controle de inflação. Então, em janeiro começou a reduzir, reduziu muito devagar,
reduziu pouco. Então, o Brasil, né, o real, a gente continuou com maior diferencial de juros, e isso que levou à apreciação absurda que aconteceu em 2009, que o real foi a moeda emergente que mais, periférica emergente, que mais apreciou. Então, assim, acho que isso é uma mudança importante, e agora, né, como que o Brasil e outros emergentes também estão tendo essa autonomia de política, esse policy space para reduzir os juros, né, dessa forma, né? Então, acho que isso é uma questão que é um pouco um puzzle para a gente, inclusive, né, que na nossa visão, olha, exatamente por estar embaixo na hierarquia, a gente tem menos policy space, né? E agora, como você falou, a coisa fiscal está, né, o déficit imenso degringolada, né? E é um movimento geral, né? Então eu fico pensando, mesmo no caso da crise financeira global, todo mundo está nesse barco, né? E a crise sanitária virou uma crise econômica financeira. Então, assim, né? Tem que gastar, tem que reduzir taxa de juros. O problema é que se o mercado daqui a pouco não vai começar a cobrar o ajuste como aconteceu depois da crise financeira global, né? Então, assim, a diferença dessa questão de vender reservas. Agora, em relação ao swap, Paulo vai ter mais condição de responder do que eu. Talvez um aspecto positivo de um programa seria essa questão da previsibilidade, né? De você dar uma previsibilidade ao mercado. Mas, por outro lado, também tem, né, gente que defende o contrário, não, é melhor surpreender o mercado. Aí o Banco Central acaba tendo maior força, né, poder de força para se ele não tiver essa programação. Então, assim, até quero saber sua opinião, né? Agora, o Saulo falou uma questão muito importante que eu esqueci de mencionar, embora seja um ponto que eu sempre destaquei, que é a questão do Brasil, dos derivativos que a gente chama, né, não serem deliverables, né? Então, você não entrega o dólar, né? Então, isso é muito importante e né, é o outro lado da moeda. Ao mesmo tempo que o derivativos tão líquido, mais importante, traz pressão de especulação, então a pressão de apreciação e depreciação e a volatilidade. Por outro lado, como na institucionalidade brasileira é liquidado em real, que está associado ao fato do dólar, você não poder ter transações em dólar no Brasil, traz também um maior raio de manobra para o Banco Central brasileiro, né? Então, acho que isso também é importante ressaltar. Só acrescentando, Dani, a questão do manejo, né, que a gente fez da taxa de juros agora nessa crise, eu acho que tem uma diferença fundamental, que é o desemprego e o nível da inflação, né? Porque a gente está numa situação dramática do ponto de vista de deflação. O Brasil está com 2 meses de deflação já, em abril e maio, com deflação. Provavelmente a gente vai ter deflação em junho, julho, agosto, minha impressão, e com um desemprego enorme, né? E com uma ociosidade gigantesca. Então, isso se aplica também para os Estados Unidos e para o resto do mundo. A gente está numa crise típica de debt deflation, né? Com muita dívida e deflação. Num momento em que o déficit público vai a R$1 trilhão, que para nós, Dani, não é nenhuma novidade, né, ter deflação com um déficit público tão grande, porque a gente sabe que o déficit público é consequência da implosão econômica. Mas para quem enxerga a economia de ponta cabeça, né, como nossos colegas economistas ortodoxos, eles estão achando meio esquisito isso do déficit público estar em R$1 trilhão e a inflação não está acelerando, né? Mas, enfim, o fato é que a situação hoje é bem diferente do que era lá no Meirelles. Eu acho que, sem dúvida que ele errou, né? Ele foi muito atrasado para cortar juros, depois cortou pouco, mas ali a pressão inflacionária era bastante mais dramática, porque o Brasil já vinha meio que em pleno emprego e a inflação de serviços corria a 6% ao ano, né? Então, a situação era mais delicada, assim, era mais difícil reduzir Selic e suportar uma desvalorização cambial naquele momento do que é hoje. Né? Não, porque me parece que esse governo ele até gosta do câmbio desvalorizado. Se você olhar as falas do Guedes, todo mundo, a minha impressão é que eles estão relativamente tranquilos até, porque como a deflação é tão violenta e a contração de atividade é tão brutal, eu diria até que eles estão gostando do câmbio a 5,50. Eles não estão achando ruim, não.
E a minha impressão é que houve uma mudança, conforme o Saulo falou, do governo Temer para o Bolsonaro, mas depois teve outra mudança, teve a mudança da mudança, porque eles vinham nessa toada de trocar reservas por swap, eles não gostavam do swap, preferiam vender reservas, mas aí eles se arrependeram, eu acho, porque reserva é reserva, swap é swap, né? Dólar é dólar, outra coisa é derivativo liquidado em real. É muito mais fácil, né, e racional para um governo que emite reais, colocar derivativos liquidados em reais, do que gastar o tal do hard currency, né, que é o dólar, que esse daí esse é grana de verdade. Então, a minha impressão é que eles começaram a ficar com medo, pararam de fazer, e agora estão meio pianos, assim, eles estão meio que, olha, vamos ficar tranquilo que está tudo bem, vamos rezar para Deus. Eles não estão fazendo nenhum nem outro, e a coisa está seguindo. Como tem muita deflação e a atividade implodiu, eles estão meio que quietos, né? Mas a minha impressão é que se vier uma onda de desvalorização muito violenta, eles vão fazer swap, vão fazer reserva, vão fazer o diabo, porque a gente sabe que quando o cara senta lá na cadeira, aquilo ali é uma chapa quente, né? Aí não tem teoria, não tem ideologia, não tem nada. Aí o cara tem que se virar nos 30, né? Então, se vier uma crise cambial, não é no meu cenário base, mas a minha impressão é que se a pressão aumentar muito, eles vão voltar a usar swap. Minha impressão. Sim. Não, só acrescentar pode falar, Dani. O Paulo falando, o que eu lembrei é que o Brasil, de novo, foi contemplado pelas linhas de swap do Fed, né? Então, eles têm essa opção também. Porque, assim, pelo que eu fiquei sabendo, na crise financeira global, a gente não usou. E por que a gente não usou? México usou, né? Porque é Coreia, México, Brasil e Singapura, dos emergentes. Aliás, Coreia e Singapura não são mais emergentes para o FMI, né? Porque o critério é por renda, né? Mas a Coreia, por exemplo, ainda é emergente para o International Institute of Finance, né? Então, mas que ou eram emergentes, se tornaram, subiram na subiram de faixa preta, faixa laranja. E o que é interessante é que, então, naquela época, o Brasil não precisou. Ao meu ver, a minha, né, conclusão é que exatamente porque nós temos os derivativos não deliverable, não precisou, né? E naquele momento, a gente lembra, a questão dos derivativos foi muito importante, porque Aracruz, lembra, Sadia, teve todo aquele problema do Unibanco, tudo era envolvido em derivativos que agora não teve. Agora, o Brasil pode recorrer ao Fed, né? E o Fed não explica por quê. Aliás, sabe qual a explicação que ele dá? São os mesmos países de 2008. Por quê? São países que têm políticas corretas, né? E que Banco Central independente, etc. O Brasil não tem Banco Central independente ao pé da letra. Então, o próprio Fed não deixa claro por que esses países foram contemplados. Mas, de qualquer forma, acho bom a gente lembrar isso, que eles podem pegar o swap e não usar reservas, que é o que eu faria. Mas talvez eles achem que usar swap é sinal que a situação está muito complicada, né? Não sei qual que é a... Eu acho que para eles, por enquanto, tá bom. Assim, minha visão é que eles não estão... Eles estão gostando, né? Da depressão. Minha impressão é essa. Indo além, né, da gestão do Roberto Campos, eu queria terminar, né, esse bate-papo com comentários, né, com opiniões sobre o controle de capitais, né, porque tem muita gente que perguntou aqui no nosso chat, o Chico, o Manuel Martins, o Matheus Gomes, todos perguntaram, né, sobre, ou deram sugestões, né, bem interessantes sobre controles, possibilidades de regulação do mercado de câmbio. O Matheus falou sobre tributação sobre as operações de NDF, o Manuel, né, falou da importância do controle de capitais, da gestão, né, qual que é a importância. Enfim, o Chico falou, né, que a regulação, né, se a regulação não é uma melhor medida, né, se a gente for levar em conta o custo dos swaps cambiais, enfim, a gente pode fechar a conversa de hoje falando um pouquinho sobre isso, tá? Então começa, Paulo, aí eu... Eu gosto muito do controle à entrada, da tributação na entrada, né? Tanto em tributação direta via OF, quanto aquela modalidade de tributação
que foi inventada no governo Dilma de você tributar os derivativos em posições vendidas de dólar, né? Então, eu gosto muito mais dessa modalidade. Tributar na saída eu já não gosto. Eu acho que assim, tem um risco muito grande de criar mercado paralelo, né? Esse eu acho que esse é o grande drama, né? Então, eu preferiria tributar na entrada. Fechar, de verdade, eu não fecharia, né? Eu colocaria tributação, né? Eu colocaria tributação, inclusive, porque tem um caráter de arrecadação importante. Eu me lembro na época que o Nelson Barbosa dizia, e é verdade, a gente chegou a arrecadar 10 bilhões de reais por ano no IOF da entrada, era o equivalente ao Bolsa Família. A gente estava pagando um Bolsa Família por ano só na tributação de entrada de capital via IOF no Brasil, né? Então, eu sou bastante favorável à tributação de entrada. Na minha cabeça, o melhor regime cambial é um regime assimétrico no sentido de desvalorização, né? Então, é claro que não pode desvalorizar demais, porque a inflação sai do controle. Então, tem que ser uma desvalorização de câmbio real bem administrada. Mas a saída de capital me preocupa menos do que uma enxurrada de capital que provoca a sobrevalorização, né? Que, para mim, é a grande maldição, né? Se quiserem usar o termo da maldição dos recursos naturais, né? A grande maldição da América Latina e do Brasil são essas enxurradas que sobrevalorizam o câmbio e destroem a indústria, né? Até para falar um pouquinho, a gente foi injusto com a indústria aqui, não falamos do lado estrutural produtivo, né, Dani? Mas falamos um pouquinho só no começo. Mas eu acho que o efeito mais nefasto, né, da sobrevalorização e desses booms de apreciação é que eles tiram completamente a competitividade da nossa indústria, se é que sobrou alguma indústria, né? Exatamente, Dani. Então, e tem uma outra questão que o IOF na entrada ele vai evitar exatamente vai evitar a apreciação e a formação de posições que depois é o que vai sair, é o que vai levar a pressão na saída. Exato, né? Exatamente. Então, são controles contracíclicos, né? Então, você está no boom, então você vai adotar conter essa entrada, né? Exatamente para evitar também o aumento do passivo externo, que é muito volátil e que, nesse momento, ele vai embora. Né? Agora, eu, na época, até queria, então, saber a opinião do Paulo, ele já falou, mas eu queria também colocar a minha opinião. Vir. Na época que... Na época do IOF, sobre o excesso de posições vendidas em derivativos, né, em julho de 2011, se a gente lembra muito bem, foi ali que realmente o câmbio parou de apreciar. Né? E por quê? Pelo que a gente já falou aqui, a gente sabe, porque é nos derivativos que a taxa de câmbio, né, no mercado futuro, que a taxa de câmbio brasileira é formada. Então, você tinha que ir ali, né, na origem, porque até então as outras medidas elas só tinham diminuído a velocidade da apreciação. Agora, eu cheguei inclusive a defender isso, por que não colocar também um IOF sobre as posições excessivas compradas, né? Porque aí a gente não está falando de fluxo de capitais entrando, a gente está falando o quê? Vamos conter a especulação em favor do real, né, que era o que acontecia na época, em favor da apreciação, mas também vamos conter a especulação a favor da depreciação do real. Então, assim, por que não adotar, no caso dos derivativos, né, uma regulação simétrica e não assimétrica? Né? Então, assim, já defendi essa posição e continuo achando que... Não, isso é uma posição, é fácil de fazer, né? Você tributar derivativo com IOF é uma operação simples de fazer, né? Não, e naquela época poderia ter sido feita sem grito de ninguém, porque todo mundo queria real. Né? Exato. Agora, você adotar isso agora... Aí você cria pânico, né? Esse é o problema. Você cria pânico. Então, assim, o meu ponto é, agora, eu também acho que não deve ser adotado. Devia ter sido adotado, né? E que você pode zerar o IOF quando, em momentos que você vê, não, está pressionando pela depreciação. Então, vamos zerar o IOF. Exato. É um instrumento que te dá flexibilidade e aumenta a autonomia de política. Né? Então, eu sou totalmente a favor de regulação de derivativos, de fluxo de capitais, de regulação prudencial, né, que é a questão da posição dos bancos, que tem que fazer,
mas que eu acho que tem um momento adequado para adotar essas regulações, né? Que é exatamente no boom, para você poder ter raio de manobra para usar na hora do burst, né? Não. Então, Isso. Boa. Eu queria só pedir, eu vou ter que sair já já, então Na verdade, a gente já está terminando. Na verdade, eu gostaria só de agradecer a presença aqui no nosso bate-papo do Paulo, né? Da Dani. Paulo também lançou um livro, né, Paulo? Boa. Vamos fazer a propaganda. Quem quiser comprar o livro, está lá no meu blog, www.paulogala.com.br. E o curso com a Laura Carvalho também, em cima do livro dela, maravilhoso, Valsa Brasileira. A gente está com uma turma aberta. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá no meu site, Paulo Gala. Boa. Bem lembrado, bem lembrado. O livro tem versão eletrônica, para quem está longe. Para quem está na Suíça. Tem e-book. Aliás, depois eu vou te mandar. Me passa seu WhatsApp que eu vou te mandar já. Tem e-book no PDF, tem Amazon Kindle e tem o físico. Todas as modalidades. Mas eu vou te mandar o e-book de presente, já. Eu leio no Kindle, ótimo. Eu preciso só do seu WhatsApp. Tá, joia. Olha, muito obrigado, gente. E rapidamente a gente continua na próxima segunda-feira. Fica um convite aqui também para a Dani e para o Paulo. A gente continua na próxima segunda-feira com os webinars. Na próxima segunda a gente vai falar sobre as cadeias globais de valor, né, com a presença do professor Rodrigo Sabatini, com a presença do Antônio Carlos Diegues, nosso colega lá da Unicamp, e com a presença do Patrick da Bosch também. E a gente também vai discutir renda básica, vamos discutir o marco regulatório, então vem bastante coisa boa aqui nos canais Facamp, tá bom, gente? Um abraço para vocês. Obrigadão. Muito obrigado. Valeu, prazer, Dani. Prazer, tchau, obrigado. prazer. Foi ótimo, Paulo. Eu agradeço. Obrigado. Tchau. Tchau.